Ela dizia que estava tudo bem, mas toda noite fazia a mesma coisa para não sentir o vazio. O problema nunca foi o prazer. O problema era o silêncio que vinha depois, porque algumas mulheres não usam isso apenas por desejo. Usam para anestesiar tristeza, ansiedade, rejeição e a sensação de não serem suficientes. O relógio marcava 2h43 da manhã e, de novo, ela não conseguia dormir. O quarto estava silencioso, mas a mente dela não. Mensagens ignoradas, ansiedade acumulada, comparações, solidão, e então ela fazia aquilo que parecia aliviar tudo por alguns minutos, não porque estivesse excitada, mas porque precisava fugir de si mesma. A masturbação, sozinha, não é o problema. O problema começa quando o cérebro aprende que aquilo é a única forma rápida de escapar da dor. Cada vez que ela fazia isso, o cérebro liberava dopamina, um pequeno alívio emocional. Mas o cérebro é inteligente, ele começa a criar caminhos automáticos. Ansiedade? Faça isso. Tristeza? Faça isso. Rejeição? Faça isso. E sem perceber, o prazer deixa de ser escolha e vira necessidade. E talvez essa seja a pior parte, o silêncio depois, porque o prazer dura minutos, mas o vazio volta, às vezes, ainda mais forte. Ela fechava os olhos tentando relaxar, mas sentia culpa, sentia vergonha, sentia que estava perdendo o controle de algo que ninguém percebia. E o mais assustador, muitas mulheres vivem isso sozinhas, sem coragem de falar, sem entender por que aquilo começou. Algumas mulheres não perceberam, mas começaram a usar isso depois de momentos difíceis, depois de um abandono, depois de uma relação tóxica, depois de se sentirem insuficientes, porque existem dores emocionais que procuram qualquer saída rápida, e a masturbação pode virar anestesia emocional. Não resolve a ferida, só silencia ela por alguns minutos. Mas emoções ignoradas nunca desaparecem, elas voltam, mais fortes. Talvez alguém assistindo isso agora esteja passando exatamente por isso. E talvez, pela primeira vez, esteja percebendo que nunca foi apenas sobre prazer, foi sobre sobreviver emocionalmente. Você já tentou preencher um vazio que voltava logo depois? Com o tempo, isso também começa a afetar relacionamentos. Porque o cérebro se acostuma com estímulos rápidos, com controle, com isolamento. E a intimidade real começa a parecer mais difícil. Conversas profundas cansam, toques reais parecem estranhos. Conexões emocionais exigem vulnerabilidade. E vulnerabilidade assusta quem passou tempo demais fugindo da própria dor. E então começa o ciclo. Promessas de parar, culpa, ansiedade, recaída, mais culpa. Porque quando o cérebro associa alívio emocional a um único comportamento, ele começa a desejar aquilo automaticamente, mesmo quando você não quer, mesmo quando isso já está machucando você. Às vezes, o corpo só está tentando avisar algo que a mente não conseguiu dizer. Cansaço emocional, carência, ansiedade, necessidade de acolhimento, solidão, porque nem todo vício nasce do prazer. Alguns nascem da ausência de amor. E talvez a cura comece quando você para de se odiar por isso, porque vergonha não cura a compulsão. Entendimento cura. Perceber o que você está tentando anestesiar pode ser o primeiro passo. E pedir ajuda não faz você fraca, faz você humana. Você acha que algumas pessoas usam prazer para fugir da própria tristeza? O problema nunca foi sentir prazer. O problema era precisar dele para fugir da própria mente. E talvez o que você realmente esteja procurando não seja dopamina, seja paz.